Oi, pessoal. Eu vou inicialmente, então, compartilhar aqui a tela com vocês. Então, eu me chamo Marina Machado Rodrigues, eu sou fisioterapeuta e vou apresentar um pouco sobre o trabalho que é intitulado Os Fatores Maternos Associados à Infecção por Sífilis na Gestação. Então, como colaboradores desse estudo, eu tive a Tuane Pedretti, a Márcia Barcarolo, a Letícia Correia, o Micael Vieira e a Elza Zanetti. Então, inicialmente, trazendo como introdução, a sífilis, ela é uma doença caracterizada, então, por uma doença sexualmente transmissível, sendo assim, então, considerada um problema de saúde pública. A sífilis, quando uma mulher, então, ela se encontra gestante, ela pode se dar, então, uma transmissão, uma infecção de forma vertical, que a gente fala por transmissão, então, por via transplacentária. Então, no qual a mãe gestante passa para o feto, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que 12 milhões de pessoas são infectadas a cada ano e que no Brasil, então, essa taxa, essa incidência, ela vem crescendo muito nos últimos anos. Então, de 2010 a 2017, foi passado de 2,4 para 8,6 e de 3,5 para 17,2 casos por 1.000 nascidos vivos. Aqui, então, relacionada à sífilis congênita. A sífilis, ela é uma doença de notificação compulsória, tanto a sífilis na gestante como também a sífilis congênita, tá? Então, mais especificamente sobre o diagnóstico da sífilis na gestação, são notificados, então, no primeiro trimestre de gestação, 24,8% dessas gestantes, e a partir do segundo trimestre de gestação são notificados 67,6% dessas gestantes. Então, é importante aqui a gente prestar um pouco de atenção para entender, né, como que ocorre o pré-natal dessa gestante. Então, na unidade básica de saúde, inicialmente, então, na primeira consulta, é para se realizar a testagem rápida, então, que inclui a sífilis, e a partir daí, então, nos trimestres gestacionais, se realiza também essas testagens rápidas. Então, aqui é importante a gente perceber que a partir do segundo trimestre da gestação é que estão sendo diagnosticadas essas gestantes, sendo que se fosse realizado desde o início, no início então da gestação, no primeiro trimestre gestacional, poderia ser realizado então um diagnóstico e a partir então daí um tratamento precoce e que não trouxesse então tantos prejuízos tanto para a mãe quanto para o feto. Então, grande quantidade de casos de sífilis congênitas não tratadas atingem os recém-nascidos e é uma doença grave, então, e evitável na gestação, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, tanto a sífilis congênita como a sífilis em gestantes, como eu citei anteriormente, são doenças de notificação compulsória e que têm sim um tratamento. Esse tratamento ele é realizado por via intramuscular a partir do medicamento penicilina benzatina. Então, é um medicamento, um tratamento de baixo custo e que trata não só a mãe, mas também o feto, porque esse medicamento ele é capaz, então, de atravessar a barreira transplacentária e realizar, então, esse tratamento de mãe e também do feto. Então, o objetivo desse estudo é verificar a relação das características maternas, tais como idade, escolaridade e número de consultas pré-natal com a infecção de sífilis durante a gestação. Então, como metodologia, esse estudo é um estudo descritivo, quantitativo, documental, que foi realizado, então, num hospital de grande porte, localizado, né, no norte do Rio Grande do Sul. Então, esse estudo ele foi realizado na maternidade desse hospital de grande porte, e esse estudo, então, ele faz parte de um estudo maior, que é intitulado A Qualificação do Cuidado, Assistência Integral Multiprofissional na Saúde Materno-Infantil, que foi aprovado, então, pelo Comitê de Ética da Universidade de Passo Fundo, e aqui, então, eu trago o número da aprovação desse Comitê de Ética.
Então, como critérios de inclusão e exclusão para participar desse estudo. Então, como critérios de inclusão desse estudo, esses nascimentos, a partir dessa gestação, ela deveria acontecer na instituição de referência do qual foi realizado esse estudo. Então, essas mães deveriam, essas gestantes puérperas, deveriam ter um diagnóstico de sífilis durante a gestação e apresentar os prontuários eletrônicos completos, que seria com o número de consultas pré-natal, com idade e escolaridade. E como critérios de exclusão eram prontuários incompletos, no qual não apresentavam essas informações necessárias para a realização do estudo, e os recém-nascidos, então, que eram procedentes de outras instituições e que acabaram, então, vindo encaminhados para essa instituição de referência para realizar, então, o tratamento da sífilis congênita. Nesses casos, então, não participaram desse estudo, não foram incluídos. Então, como resultados e discussão. A coleta de dados se deu a partir da análise dos prontuários eletrônicos dessas gestantes puérperas que eram internadas, essas pacientes que eram internadas de março a agosto de 2020, tá? Então, se realizou essa coleta e, inicialmente, então, se obteve um número de 23 pacientes. Posteriormente, após passar, então, pelos critérios de análise dos critérios de inclusão e exclusão, restou 16 pacientes que tiveram uma média de idade de 23 anos, uma média de consultas pré-natal de 7, e a maior parte, então, dessas puérperas gestantes, dessas pacientes, apresentou, então, o primeiro grau completo. Então, abordando um pouquinho mais sobre os resultados e também os estudos, tudo que é encontrado na literatura, a gente percebe, então, que a infecção, o que acabou corroborando, então, os nossos resultados corroboraram com o estudo de Padovani e colaboradores, que a infecção da sífilis materna, ela está associada à idade materna e que isso pode, então, ser justificado, relacionado, então, com questões de vulnerabilidade social e culturais, tá? O número de consultas pré-natal associado com a infecção não tem uma relação direta. O que acontece? O número de consultas pré-natal não está relacionado com pré-natal de qualidade, com uma assistência de qualidade, no qual isso nos diz que ela teve as informações corretas, as informações necessárias para saber sobre essas infecções durante a gestação. Então, não tem uma associação. Não quer dizer que porque ela tem um número de consultas pré-natal maior, 7, 8, 9, ela não vai ter uma infecção da sífilis durante a gestação, porque não tem como nós sabermos como que foi essa assistência, se essa assistência foi adequada, se supriu as dúvidas e as demandas dessa gestante. Então, um estudo de Moreira e colaboradores relata, então, que a infecção está relacionada diretamente com a escolaridade, pois pacientes, então, que apresentam uma baixa escolaridade, consequentemente, elas têm uma compreensão inadequada das instruções que são lhe dadas durante o pré-natal. Então, dessa forma, elas podem acabar tomando atitudes que possam colocar em risco a sua saúde e a saúde do feto adquirindo essa infecção. Não de forma intencional, mas sim, então, por conta dessa compreensão dessas informações necessárias durante o pré-natal, tá? Então, a gente percebe aqui que no nosso estudo, a maioria apresentou, então, um grau de escolaridade baixo e que pode, sim, então, estar associado com a escolaridade e esse risco de infecção. Então, grande parte da população ela está associada à questão de vulnerabilidade social e isso acaba acontecendo então quando não há políticas públicas eficazes para responder e suprir minimamente as necessidades básicas do indivíduo. Então, muitas vezes essas políticas elas acabam se apresentando de forma
fragmentada, não suprindo as demandas, as necessidades dessa população, né, específica desse estudo, e acabam então colocando em jogo, em situação de agravo, a saúde dessas gestantes e fazendo então com que em algumas situações algumas gestantes acabem adquirindo então essa infecção da sífilis. Então, outra parte relacionada à infecção, então a detecção então da sífilis na gestação, ela se dá pelo um exame, pelo teste rápido, que é realizado então no pré-natal. Então, ela pode ser diagnosticada e tratada durante a gestação. E esse teste rápido é importante ser realizado na gestante e em algumas situações, então, quando possível, no companheiro. Então, esse teste rápido é realizado na gestante e no companheiro, então, se ela apresentar, para que esse tratamento ele seja realizado em ambos, na gestante e no companheiro, para que dê tempo, então, de se evitar uma sífilis congênita. E deve ser realizado, então, um tratamento de forma adequada e o tratamento completo, tá? Em relação ao pré-natal e ao diagnóstico, então, os altos índices de casos indicam uma falha na assistência às gestantes. Então, porque a gente percebeu, então, inicialmente, como eu comentei, que esse número de infecção, de detecção, ela vem crescendo de 2010 a 2017, se tornando, então, assim, um problema de saúde pública, né? Então, precisa se realizar novas políticas para que tenha uma melhora na qualidade do pré-natal e também de um acesso ao pré-natal, né? E que esse tratamento ele seja oferecido não só para a gestante, mas também, sim, com o seu parceiro. E que faça, então, com que essa gestante ela sinta uma confiança e tenha uma interação, uma confiança, uma interação na atenção básica, aqui falando especificamente, então, do pré-natal na unidade básica de saúde, tá? Então, de que tem essa interação, tanto da unidade básica, da atenção básica, com as maternidades, então, para com que sejam realizadas estratégias que consiga se reduzir os casos, essas taxas de infecção, reinfecção. Então, como conclusão desse estudo, os fatores maternos como idade e escolaridade, eles estão associados com um índice maior de infecção, porém novos estudos eles precisam ser realizados para contribuir com a literatura e para evidenciar então quais outros fatores maternos podem ser associados então a esse risco de infecção. Então, aqui foi um pouquinho das referências utilizadas, e então eu deixo à disposição para qualquer dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigada.